Meu nome é Tadeu, para quem não me conhece. Sou membro da família Eclesial Gratidão. E muito feliz por estar aqui para falar com vocês, para falar sobre educação, sobre princípios católicos. Nós vamos ter uma abordagem inicial de alguns pontos atuais sobre a educação, sobre dados da educação. Depois nós vamos passar por algumas mentiras e depois nós vamos trabalhar princípios. Talvez alguns já tenham participado de apresentações com essa mesma abordagem, só que hoje nós vamos aprofundar em alguns outros pontos. Nós vamos descer uma camada no entendimento. Nós vamos aproveitar agora para nos desbravarmos mais ainda nos princípios. Mas essa parte inicial ela não pode deixar de ser dita. Ela precisa ser dita, nós precisamos saber como anda a situação da nossa educação. Só para ter uma noção aqui, quem é pedagogo? Então, 3, aqui quem? Só desse lado, só 2 pessoas. Professores, em geral. Professor de quê? Língua portuguesa. Educação infantil. Oi? Alfabetização. Nossa, alfabetização é um tema bem delicado. Desse lado, quem são as dos professores? Mais alguém? Não, né? Pais. Quem são os pais? Interessados na educação. Eu imagino que todos, né? Deixa eu ver se tem algum desinteressado. Todos, né? Estudantes. Os outros não estudam. Não, então, estudante. Estudante, todos, né? Isso, para a vida. Nós falamos estudantes, nós pensamos logo em quê? Uma matrícula. Eu estou matriculado. Não estou matriculado. Se eu não estou matriculado, eu não sou estudante, né? Não é bem assim. Nós vamos ver. Então, a partir de agora, convido vocês a pensar em nós. Vamos pensar em nós. Tudo aquilo que nós virmos aqui, pense em você. Pense que essa situação é sua. Pense para você essa realidade. Já falo isso porque existe uma tendência nossa de olhar uma coisa e projetar fora, né? Projetar no outro, projetar numa realidade do eles, não do nós, não do eu, né? Do eles. Existe sempre um eles, existe sempre um sujeito indeterminado, do qual ninguém sabe quem é, mas do qual nós falamos rotineiramente, né? E aí fica aquela coisa, precisa fazer isso, mas quem precisa? Eles, né? Então, nós, pense em nós. Nós estamos falando de nós, a partir de agora, certo? Não apenas de estatísticas, números do eles, de alguém, de uma entidade, mas de nós, tá bom? Certo? Tudo bem? Quem está no decor aqui? Bastante gente, né? Então nós vamos agora ver aquelas estatísticas com um pouco mais de calma, de análise. Com um pouco mais de calma, né? Uma pergunta para vocês. Vocês reparando na situação do Brasil, como vocês enxergam as pessoas diante da visão de realidade? Será que elas enxergam a realidade tal como a realidade é? O que vocês acham? Sim ou não? Vocês acham que as pessoas estão enxergando o que as coisas estão acontecendo? Vocês acham que as pessoas conseguem ler e entender as coisas que leem? Na média, será que elas entendem?
Aí volto para o nós. Não precisa responder, né? Mas nós entendemos? Será que eu entendo tudo aquilo que eu leio? Quem tem um costume de ler jornal, por exemplo, que seja físico ou pela internet, pode levantar a mão. Quem tem o costume de assistir noticiários? Quem tem o costume de ler livros? Todos, né? Deixa eu ver. Nem que seja a Bíblia, né? Nem que seja a liturgia diária ali. Sim, né? Nós entendemos, na maioria das vezes? O que vocês acham? Sinceramente. Não, né? Muitas vezes nós não entendemos. Só que isso é um efeito. E qual que seria a causa? Qual que seria a causa, será? Qual que seria a causa de nós, diante de um texto, não entendermos o que está sendo dito? É isso que nós vamos adentrar para entender um pouco mais sobre isso, tá bom? Então, diante de pesquisas, enquanto vai ligando aqui, vamos conversar. Vejam, atenção, aqui. O que eu vou mostrar para vocês assim que o computador abrir é uma pesquisa feita para alunos de 15 anos. Essa prova feita para alunos de 15 anos, ela mede qual que é o nível de entendimento diante de uma leitura ou uma percepção de um gráfico ou a conseguir enxergar a realidade. E os números que nós vamos ver, pelo menos aqui do Brasil, eles são muito abaixo da média. Mas o que isso significa? Né? Já adiantando a análise para depois nós observarmos os números. O que isso significa? O que isso quer dizer para nós? Isso quer dizer que nós, diante de uma realidade, diante daquilo que está diante dos nossos olhos, nós não conseguimos entender. Veja, você vai ler um texto e não vai entender a riqueza daquele texto. Ou você não vai conseguir absorver ou adentrar na riqueza daquele texto. Veja, e um dos princípios que nós vamos ver é que você, eu, nós aqui fomos criados para Deus. Entender um texto é algo muito pequeno. E nem esse pequeno nós estamos conseguindo fazer. Fazer uma conta também parece algo desnecessário hoje em dia no mundo do computador, não é assim? Para quê? Tem calculadora, não tem? Qual que é a importância de saber matemática no dia de hoje? A lógica, pessoal, é outra faculdade nossa de sermos lógicos. Nós podemos ser lógicos e nós não somos. Nós pegamos duas premissas e não chegamos numa conclusão. Percebe? Lembra talvez vocês vão lembrar de um silogismo, que é justamente pegar, né, as duas premissas e chegar na conclusão, que nós estudamos na escola, né, falando assim, Sócrates é homem. Todo homem é mortal. Logo, Sócrates é o quê? Mortal. Essa está fácil, né? Só que isso nós não fazemos para as outras realidades. Essa ponte de uma premissa, outra premissa para uma conclusão. Isso a lógica nos ajuda a fazer. E o raciocínio lógico é um instrumento, é uma faculdade, uma potência nossa que nós precisamos evoluir. Mas não evoluímos. Nós não adentramos nessa parte da lógica. Né? Quem aqui é de humanas? Da área de humanas? Vocês estudam lógica na faculdade? Por quê? Porque é de humanas. Né? Mas quem disse que um humano não precisa da lógica?
Quem aqui é da área de exatas? Vocês estudam poesia? Não, né? Por que não estuda poesia? Porque eu sou da área de exatas, ora bolas, né? Mas sabia que a poesia é vamos dizer, uma célula literária. É algo que vem lá dos inícios de uma compreensão literária. Você começaria pela poesia. E nós não temos essa iniciação poética. Temos? Vocês acham que temos? Sim. Na escola, vocês estudaram alguma coisa sobre poesia? Qual? Vocês lembram o que vocês estudaram? Não lembram? Esse é um outro aspecto, né? Vejam, quando a pessoa faz direito e depois acaba o curso de direito dela, ela faz o que em seguida? Quem quer se tornar advogado, faz o quê? Prova? Certo. Aí se eu falasse com você assim, olha, se você estudar algo durante 5 anos, vocês acham que essa pessoa ficaria boa nisso que está estudando? Vocês acham que sim ou não? Se eu falasse assim, olha, eu estou estudando isso tem 5 anos, o que você ia inferir a partir daí? Que eu estou bom nisso, né? Todo mundo concorda? Sim ou não, pessoal? O que acontece depois que a pessoa acaba o curso? O que ela faz? Ela se matricula onde? Por quê? Porque ela não... Ou ela... Bom, tem várias respostas aí, né? Muitas vezes juntas, né? Ou ela não aprendeu, ou ela já esqueceu tudo, então ela realmente não reteve para si. Mas vamos agora pensar, isso aí foi um caso já dos mais velhos, né? Vamos pensar agora nos mais novos. Do fundamental até o terceiro do médio, quanto tempo dá? Quantos anos? Lá do fundamental até o ensino médio. 12? Que seja 12, tá? Que sejam 12. Aí eu falo assim, olha, você está estudando tem 12 anos uma coisa, ou várias coisas, e você vai fazer prova dessas várias coisas. Vocês acham que tá bom estudar 12 anos e fazer a prova? Mas o que acontece? Quando a pessoa acaba o terceiro médio ou durante o ensino médio? Oi? Cursinho. Para ver o que no cursinho? Em quanto tempo? Depende, né? Depende. Uns gostam do extensivo, outros do intensivo, outros do intensivão, que é para ver tudo ainda mais rápido. Vamos pensar um pouco, pessoal, isso é normal? Vocês acham que isso é normal? É comum? É comum. Só que é natural? Qual que é a percepção de vocês? É natural, sim ou não? Não. Pode ser comum. E é comum, né? É o que nós vemos, é o que muitos de nós aqui fizemos. Mas isso não é natural. Porque se fosse natural, nós partiríamos do princípio que é esse o caminho correto. Então por que eu já não vivo a minha vida, me alfabetizo e depois eu só faço o cursinho? Por que eu tenho que fazer todo o trajeto para depois ter que fazer o cursinho? Não é? Então, um princípio que vocês podem já anotar aí é não tratar o que é comum como natural, necessariamente. Muitas vezes aquilo que é natural também vai ser comum, mas nem tudo que é comum é natural, não é? O que é natural deveria ser comum, não deveria? Ou seja, é natural que o marido e a mulher se entreguem numa união esponsal. Isso é natural, não é? É comum? É comum?
Teologia, então, do corpo não veio tratar nenhuma novidade, né? Não é comum, mas é natural. Percebe, então, essa diferença? Então, o que nós vamos ver, com a graça de Deus aqui, se funcionar, é que essas coisas estão acontecendo ao nosso redor, estão sendo tratadas como o quê? Naturais. Porque é comum, eu já acho que é o quê? É assim mesmo. Então eu vou educar os meus filhos, eu vou me educar dessa forma, com essa ganância, ou seja, com essa audácia, né? Imagina que você está lá no terceiro, pensa aí na sua realidade lá do ensino médio. Você sabe que ensino médio, na verdade, são quase 4 anos, né? Os 3 regulares e o outro de cursinho. Então, como é que você pode passar os 3 anos, os 3 primeiros anos? Depois eu vou fazer o cursinho mesmo, né? Então, não aprendo. E ler não é a mesma coisa de aprender. Na verdade, deveria ler para aprender. Só que acontece que hoje também é comum só se ler, mas não se aprende, não se retém aquilo que é necessário. Então, não está faltando para eles, está faltando para nós. Lembra? Estão lembrados? Está faltando para nós essas capacidades, desenvolvê-las, porque nós já as temos. Certo? Então, vamos ver. Então, vamos lá, adiantando aqui. Em 2000, você tinha quantos anos? Faz as contas. Não precisa falar não, às vezes você fica constrangido de falar, não precisa falar, né? Mas em 2000 você tinha quantos anos? Pensa aí. Pensou? Fez a conta? Fez o raciocínio? Ih, Tadeu, não... Então, vamos lá. Eu estou lembrando aqui quantos anos eu tinha. E em 2000 foi feita essa prova de uma avaliação mundial que chama PISA. É um programa internacional de avaliação dos estudantes. Certo? Em 2000 foi feita uma prova que se avaliou apenas a leitura, a capacidade de leitura. O que é capacidade de leitura? É a capacidade, como eu falei antes, de ler o texto e depender daquele texto aquilo que é mais importante. Quando você escreve alguma coisa, você não quer que aquela informação chegue no seu interlocutor? Então, é isso, é aquela informação que eu quero que todos saibam. E todo o texto é uma construção argumentativa para que a pessoa entenda aquele ponto, né? Então, se a pessoa entender aquele ponto, pronto, eu me dou por satisfeito. Então, as pessoas foram avaliadas nesse quesito. E qual que foi o resultado, né? A Finlândia teve uma pontuação de 546 pontos. E ela foi a primeira colocada. O Brasil, quantos pontos que eu falei? Finlândia? O Brasil ficou com 396. Vamos ver agora se vai na tela. Agora vocês não precisam mais... Quer dizer, precisa se preocupar com a informação que eu estou dizendo, né? Só que agora vocês têm ela visualmente. Então, o Brasil ficou com 396 pontos. Medindo a leitura das pessoas, a capacidade de leitura. O Brasil ficou nessa posição aqui. 32º dos 32 que foram avaliados. Vocês reparem aí que a diferença de pontos é o quê? Quantos pontos? Sem usar calculadora. 150 pontos, né? É uma margem muito grande para 32 países, né? Seguindo os outros dados aqui, de outros anos até 2015. Então, veja, aqui eu acho que pega todas as faixas etárias, né? Se em 2000, quem fez essa prova, não é o caso de vocês, talvez, né? Ou de alguns de nós. Mas nós estamos nesse meio aí. Então, em 2000, a pessoa tinha 33 anos, em 2003, 30 e assim por diante, né? E o Brasil foi, em leitura e matemática, que foram os 2 outros pontos, nesse caminho aqui.
né, de 403, subiu um pouco, né? Mas olha os primeiros colocados de 2006 a 2015 na leitura. A pontuação ela ainda é muito distante. Essa em vermelho é a do primeiro colocado. Em 2015, a média é 493 e o Brasil ficou com 407. Em matemática, a mesma coisa, a mesma realidade, né? O primeiro, em 2015, 564, a média em 2015, 490. Isso é comum? É natural? Não, né? É comum? É natural? Não. É isso que eu quero que vocês apreendam. Isso não é natural. Então, resumindo aí, né, o PISA de 2015. Em todos os casos de ciências, leitura e matemática, mais da metade, pessoal, não consegue aí que estão abaixo do nível básico. Estão abaixo do nível básico. Ou seja, a pessoa ela não tem noção básica das ciências, da matemática e da leitura. Pensem numa pessoa lendo um texto e não compreendendo o texto. Pensem em alguém lendo o Evangelho e não compreendendo a literalidade do Evangelho, porque ela pode, não, às vezes, não compreender a questão anagógica, espiritual, alegórica, moral, mas eu estou falando da parte literal, percebe? Que seria a primeira camada, não está entendendo. E tem um dado ainda mais crítico, né? Que isso fala muito de nós, da forma, dos nossos, até do nosso temperamento, até da nossa forma de lidar com provas. Veja, 61% das pessoas não terminam essa avaliação, dos brasileiros, né? 61% dos brasileiros não terminam a prova. E no relatório fala o quê? Que o brasileiro ele começa a primeira questão, aí ele já vê que a questão é difícil. Aí ele demora bastante nessa questão. Aí ele demora, passa para a segunda, também é difícil. Aí o que ele faz? Demora. Aí ele faz a terceira, quarta, quinta. Aí começa a chegar ali na metade da prova, acabou o tempo. Então ele demora demais, desanima, perde o estímulo de fazer a prova. Isso é comum? Na realidade, vocês professores, isso é comum? É comum vocês perceberem alunos que leem um texto e não compreendem? Sim ou não? Isso é natural? Não. Outra pesquisa, é agora dos mais velhos, né? O NB está entre as 1000 melhores. Vamos fazer um churrasco? Para comemorar? Sim ou não? É de comemorar? Bom, se saiu de lá de muito para trás para agora, pode ser, né? Motivo de comemoração. Mas o que eu chamo a atenção aqui é para como nós lidamos com esse tipo de informação. Se você lê uma manchete dessa, o que você pensa? Que nós estamos? Não é? A manchete é até um pouco otimista, não é? Olha, está entre as 1000 universidades. Não é? Nós sabemos que, se nós quiséssemos fazer uma manchete para mostrar realmente a realidade, talvez essa não seria a manchete, né? Talvez esse não seria o texto, vocês concordam? Poderia ser assim, Brasil fracassa mais uma vez, né? Ou ainda não chegamos lá, alguma coisa assim. Mas, novamente, isso pode ser comum e é comum. Se eu não me engano, entre as 1000, tem poucas universidades brasileiras. Do número que nós temos, né, relativo ao número que nós temos de faculdades, são poucas entre as 1000. INAF, você já ouviu falar do INAF? Não? Isso é o Índice Nacional de Analfabetismo Funcional. Está vendo essa parte vermelhinha aí, no canto direito de vocês? Aqui, essa parte vermelhinha aqui. Esse é o nível proficiente das pessoas, ou seja, aquela pessoa que não é analfabeto funcional. Ela é uma pessoa que consegue fazer aquilo que deve fazer.
no universo de todo esse gráfico aqui, é pouco esse índice? Vocês acham que é pouco ou estamos avançando? Isso é comum, pessoal? Isso é natural? Era para que esse gráfico ter que cor aqui? Essa barra ter que cor? Toda vermelha. Deus te deu intelecto e vontade para você conhecer e amar as coisas e o próprio Deus. O que está acontecendo? As pessoas não estão conhecendo as coisas. E a igreja nos ensina que a partir da criação, o homem vai olhar para a criação, vai olhar para a realidade, e da realidade ele vai falar assim, existe um Deus. O que está acontecendo? As pessoas estão olhando para a realidade e estão falando o quê? Eu não entendi, né? Não entendi. Preciso de mais formato, preciso de um cursinho. Aí eu falo de Deus para a pessoa não deve ser. Aí falo do sacrifício de Jesus, não pode ser. Entende? Isso é grave, é comum, mas não é natural. E isso aqui, em termos percentuais, significa isso aqui, ó. 8% das pessoas conseguem compreender e se expressar. Vocês acham que é pouco? Ou já está bom, né? Estamos avançando. Não, né? Eu imagino que nós aqui representamos, se somos, sei lá, 100, né? Ou nós talvez sejamos esses 8% aqui de uma população maior. Mas se pegássemos aqui, nós aqui, e fizéssemos essa percentagem aqui, não daria um lado, pessoal, de nós aqui. Daria uma fileira. É pouco. Percebe? É pouco. E nós precisamos olhar para esses números e falar assim, eu preciso reagir. Eu preciso de uma educação verdadeiramente católica. Porque Deus está me mostrando, Deus está escrevendo o seu texto e eu não estou conseguindo entender o texto. E o texto, Deus nos dá 2 textos. Ele dá a criação e dá a Sagrada Escritura. E nós não conseguimos ler os 2. Nem a realidade e nem o texto. Percebe? Essa já é bem recente. 7 a cada 10. Agora, do ensino médio tem nível insuficiente em português e matemática. E isso começa lá de trás, tá? Começa na alfabetização. Você já não alfabetiza da forma mais adequada, e isso vai se perpetuando na vida estudantil da pessoa. Chega no ensino médio, a coisa não é uma mágica que vai acontecer. E vai, de repente, nossa, pronto, tudo vai ficar resolvido. Não, esses problemas estão se perpetuando, na verdade, uma bola de neve. Vai só crescendo, vai só acumulando os problemas. Então, isso do ensino médio. Vai na faculdade, na hora que fizer o vestibular e entrar na faculdade, tudo muda? O professor vai falar assim, olha, vamos lá, eu vou fazer aqui um intensivo de alfabetização com vocês, um intensivo de português e matemática. Acontece isso, pessoal? Quem aqui ainda está na faculdade? Como é que funciona? O professor segue o ritmo dele, não é assim? E você que se vire para conseguir se adequar à matéria dele. Não é assim? Então, essas dificuldades, elas não são corrigidas, não são remediadas, e o problema avança. Aí você lê aqueles livrões lá da faculdade, lê e... ainda não entendi. Mas para fazer a prova, o que você faz? Espera os últimos minutos e decora, usa a sua memória RAM, usa a sua memória de curto prazo para colocar tudo na sua cabeça, faz a prova e depois da prova é como se... onde estou? Né? O que eu fiz? Alguém então, você fez a prova, é mesmo, você estava fazendo a prova. Você esquece tudo, né?
Aí, claro que quando você acabar a faculdade, vai ter que fazer o quê? Cursinho para fazer o quê? Colocar tudo na sua cabeça, de novo, para ir lá no vestibular, ou no cursinho, né? Isso está falando no geral das provas, né? Nós andamos sempre nas vésperas, né? Nós estudamos nas vésperas, isso não é estudo. E essas coisas vão se perpetuando, porque a escola, como é que ela avalia o aluno? Por uma prova. Ela avalia com provas. E aí, com provas, culturalmente falando, vai se desenvolvendo essa questão de um decoreba, né? Não de uma memorização, mas de um decoreba no sentido pejorativo, onde a pessoa não aprende. E aí ela vai se tornando o quê? Um analfabeto funcional. Ela sabe ler, mas não sabe o que lê. Percebe? Ela lê, mas não sabe o que lê. Então, vejam, do jeito que a coisa está, nós vamos gastar 260 anos para alcançarmos os níveis, os patamares, os primeiros patamares lá do PISA, por exemplo, né? Diante de todo esse cenário, 260 anos. Nem os seus netos vão ver. Porque isso aí, pelo menos, são umas 4 gerações, 4, 5 gerações. E para a matemática vai demorar 75 anos. Também nós não vamos ver. Então é como se para nós fôssemos o quê? Um caso perdido. Eu estou perdido, já era, né? E agora? Vamos lamentar, né? Vamos chorar? Não, a gente tem que fazer alguma coisa. Nós temos que fazer alguma coisa pelos nossos filhos, porque 260 anos eles também não alcançam, né? Nós temos que fazer pelos nossos filhos e temos que fazer por nós, que ainda dá tempo, Aqui, pela minha visão periférica aqui, estamos na metade da vida, uns ainda têm mais da metade da vida ainda, né? Eu, por exemplo, estou começando minha vida agora, né? Ainda tem muito mais, apesar dos cabelos brancos, mas isso aí é detalhe. Certo? Então, isso nós estamos falando de nós, compreenderam? É comum? Tudo isso é comum? É natural? Não é. Então, se é natural, nós precisamos buscar a nossa natureza, aquilo que é natural para nós. E o que é natural para nós é compreendermos aquilo que lemos, aquilo que Deus está escrevendo e nós precisamos ler e compreender e ensinar. Algumas falsas premissas, né? Vejam, eu falei de premissa lá antes, né? Isso aqui são premissas de onde se tiram muitas conclusões erradas. Então, se você já tem uma premissa falsa, você já pode desconfiar e já pode saber que a conclusão está errada, certo? Então, por isso nós trabalhamos as premissas. Uma dessas premissas é que o moderno é bom e o antigo é ruim. Quem é pedagogo aqui? Os pedagogos. Levanta alto, por favor. Pronto. A partir de quando vocês estudam a pedagogia? A história da pedagogia? Mais ou menos. Oi? Anos 60? Anos 30? História da pedagogia. Vocês estudam, por exemplo, a paideia? A educação na igreja primitiva? A educação na Idade Média? Sim ou não? A educação no século XVII? A educação jesuítica? Não, né? A gente já começa com o que interessa. Já vamos logo para aquilo que vai ser dado em sala de aula. E aí toda essa história da pedagogia, toda essa história da educação, é como se ela não existisse. É como se ela não existisse. Por quê? Porque o que é antigo, passou. Vocês já ouviram aquela frase que a pessoa fala assim,
nós estamos no século 21 e isso não é possível mais acontecer. Como se quanto mais recente fosse, melhor fosse. Ou mais certo as coisas fossem. Então isso é uma falsa premissa, tá? Nem o moderno é necessariamente bom, nem ruim. Nem o antigo é necessariamente bom, nem ruim. O que nos interessa é o quê? A verdade das coisas. É isso que nós precisamos saber. Então, se lá atrás tinha uma pedagogia verdadeira, é essa que nós queremos, é desses princípios que nós devemos beber. E se agora, ano passado, saiu um texto falando de princípios que não são verdadeiros, eu não vou beber. Essa é a nossa leitura. A igreja faz essa leitura, a igreja nos ensina, fala assim, o homem está envolvido, então, olha o que ele faz, porque o homem é bom. A natureza do homem é boa. Então, eu tenho que separar aquilo que é joio e aquilo que é trigo. Jesus não deixou o joio e o trigo crescerem juntos? Então nós precisamos separar o joio do trigo, é isso que nos interessa, independente se é antigo ou se é novo. Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. O que vocês acham disso? Pedagogos, o que vocês acham? Diz sobre nós, não diz? Que assim, ninguém educa ninguém. Ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si. Ou seja, não sei do que ele está falando, entendeu? Não entendi. Eu acho que eu estou nas estatísticas. Né? Eu acho que eu estou nas estatísticas. Eu estou lendo e não estou entendendo. Né? É autocontraditória, né? Quando ele fala que ninguém educa ninguém, então os homens se educam entre si, está contraditório. Certo? Então a frase é contraditória. Como é que eu sei que ela é contraditória? Eu estou usando o que para falar que ela é contraditória? Lógica. Mas como as pessoas têm deficiência na lógica, elas vão ler esse texto e vão falar o quê? Elas não vão falar, elas vão tirar uma foto ou copiar e colar e vai colocar onde? Onde? No Insta. E ainda faz aquele círculo, né? Agora com aqueles efeitos lá, né? Põe as setas. Coloca um coraçãozinho, né, etc. Né? Mas a gente não entende a frase, né? Ela é contraditória. E essa ideia também, ela é uma falsa premissa de que o homem está em construção. Você está sempre em construção. Aí se eu te pergunto, mas você está construindo o quê? Não sei, eu estou em construção ainda. É o exemplo que eu dou, que eu falo assim, você chega numa obra e pergunta para o engenheiro, vocês estão cavando esse buraco aqui para quê? Ainda não sei. Não sei. Mas o que vocês estão fazendo? Não, a gente está fazendo, vamos fazendo. No final a gente vê o que vai dar, mas não vai chegar a esse ponto. Né? Tem coisas que precisam ser feitas no início. Não é assim? Um prédio, você não pensa nos detalhes no final. Você não pensa nos detalhes no final. Então, essa ideia de construção, de construtivismo da educação, de que o próprio aluno constrói, é uma falsa premissa. Que ele precisa de matéria-prima. Se ele não tiver matéria-prima e conhecimentos prévios, como é que ele vai fazer, pessoal? Larga a criança lá e ela vai aprender com a realidade, se ela ainda não está sabendo ler a realidade. É como se eu jogasse o alfabeto para ela, o dicionário para ela, esperasse algum tempo e desse um livro e ela vai ler o livro e vai entender o livro. E essa mágica não funciona. Certo? A fé e a razão, as duas andam juntas. Então, vejam, a fé, pensa na fé como um tesouro. E pensa na razão como um baú do tesouro. Certo? Estão pensando? Estão imaginando? Pensa lá nas moedas de ouro, a fé. Pensa agora num baú. Esse baú é a razão. Se o baú tiver quebrado ou rachado, o que vai acontecer com esse tesouro? Vai começar o quê? A cair. Ou então pensa num vaso. Pensa na razão como um vaso. Agora pensa na fé como a água dentro do vaso. Se o vaso estiver quebrado, o que vai acontecer? Vai escorrer.
É isso que está acontecendo. A fé atua pela razão. Se você não trabalha a sua razão, o que acontece com a sua fé? Ela começa a se fragilizar. Então, como é um jeito muito bom, muito eficaz de fraquejar ou de fragilizar a fé das pessoas? Separa os dois e não desenvolve a razão da pessoa. A fé da pessoa vai ser uma fé sentimental. Ela vai depender do quê? Do sentimento, do calafrio, das coisas acontecendo ao redor dela, dos milagres. Ela vai depender disso. E se não acontecer, a fé entra em crise. Até chegar no ponto de não acreditar mais. Certo? Então, separa os dois, enfraquece a razão e, ao mesmo tempo, alimenta uma fé fideísta, uma fé sentimental. É o que está acontecendo com a nossa sociedade. Olha ao nosso redor e vê como é que está a fé das pessoas e olha como é que está a razão das pessoas. Uma indo para um lado, outra indo para o outro. E Deus sendo tratado como um. Né? Veja, o verdadeiro hoje é o relativo. É tratado como relativo. O bom seriam o quê? Os novos valores. Né? O que é bom? Se eu pergunto para você o que é bom, eu vou olhar ao meu redor e vou ver o que é bom. E o belo? É a moda. Todos esses três aqui são passageiros e os outros três de lá são eternos, são perenes. E quando eu igualo essas duas colunas, eu estou criando falsas premissas. Então o verdadeiro é verdadeiro, o belo é belo, o bom é bom, objetivamente falando. Não é algo subjetivo, é algo objetivo. O verdadeiro é e sempre será verdadeiro. Certo? E concepções filosóficas anticristãs e reais dentro da pedagogia, dentro da educação. Quem aqui é pedagogo? Vocês veem alguma coisa sobre Marx? Sobre Gramsci? Vygotsky? Piaget? Acabou o curso, né? Acabou. Então, vocês respiram isso aqui. Vocês respiram isso aqui. Então, é como se, na verdade, necessitasse passar por uma clínica de desintoxicação. E por isso que nós, quando vamos falar de educação, nós partimos primeiro dos princípios. Princípios. Antes de chegar em métodos, formas, jeitos, né? Nós precisamos trabalhar princípios para começar a voltar a falar assim, aquilo que é verdadeiro é isso aqui. O resto é relativo, é feio, é moda, é passageiro, certo? E aí eu faço uma questão de vestibular aqui para vocês. Finalidade da educação. É acúmulo de conhecimento? Sim ou não? Sim ou não? Estamos na dúvida, né? Então pula. Acertar questões em teste, sim ou não? Estamos em dúvida também? Sim ou não, pessoal? Vamos lá. Então tá, então não é a B. Obter títulos ou diplomas. Opa, essa aí já... Sim ou não? Não. Multiculturalismo. Nenhuma das anteriores. Sim, né? Nenhuma das anteriores. Não é nada disso. Certo? Nada disso. Outra coisa. O homem, ele é outra falsa premissa. O estudante, o aluno, o discípulo, ele é tratado como um ativo econômico. Por quê? Porque a educação virou um meio de profissionalização. E a educação não é um meio de profissionalização. A finalidade da educação não é profissionalizar alguém. Nós vamos ver qual que é a finalidade, mas não é essa. É uma consequência. É algo que brota da educação, mas não é a finalidade da educação. Então, nós nos acostumamos a falar com uma criança, o quê? O que você quer ser? Quando crescer. Pronto, eu já ligo a chavinha para ela de que a educação é para isso, é para ser alguém na vida.
é para ser alguém na vida, mas não do jeito que está no nosso imaginário. Porque ser alguém na vida é ser o quê? Bem sucedido, ter um bom emprego. Aqui em Brasília, passar no ótimo concurso, montar uma empresa, etc, etc. Ter não sei quantos mil inscritos no Instagram, né? Pois é. Outra coisa que eu já falei e repito, o homem não está em construção. Ele está em construção de outras coisas, mas não do ser dele. Senão ele seria um não ser. Porque o prédio é prédio quando? Quando ele está pronto. Enquanto ele não está pronto, ele é o quê? Uma obra, né? A gente fala, está em obra. O homem não está em obra, Deus já te fez. Se eu falasse que o homem está em construção, é como se eu estivesse imaginando Deus ainda me fazendo, né? Não. E o outro, desses balãozinhos aqui, a nossa linguagem, a nossa linguagem que brota daquilo que está dentro de mim, nós aqui, e boa parte da população, tem termos homogêneos, e esses termos homogêneos nascem dessas falsas premissas. Então é como se todos nós aqui pensássemos a mesma coisa, só que com termos errados. E na verdade, quando a gente vai estudando, vendo a doutrina católica e aprendendo as coisas, aprendendo a verdade, nós vamos vendo que essa linguagem não deve ser homogênea assim, ela deve ser homogênea para o lado da verdade. E agora é necessário fazer uma desconstrução do nosso imaginário e construir um imaginário verdadeiro, um imaginário virtuoso, para fazer com que a minha linguagem seja expressão desse imaginário, seja expressão do meu interior, desse interior mais ordenado, para que eu consiga me comunicar. Do contrário, nós vamos perceber, e talvez vocês já percebam, quando você aprende uma verdade e começa a falar para as pessoas, e as pessoas fazem o que com você? Te ignoram. Porque para elas, aquela mesma palavra significa uma outra coisa. Por exemplo, Deus. Para nós, Deus significa uma coisa. Para as pessoas, por exemplo, não católicas, significa o quê? Outra. Outra. E como você estabelece um diálogo, sendo que eu falo Deus pensando uma coisa e você ouve Deus pensando outra? Tem diálogo aí? Não. E isso está acontecendo muito. Muito. E a outra falsa premissa é essa, né? Eu não nasci para estudar, isso é uma falsa premissa. Certo? Bem falsa. Se você não nasceu para estudar, então você não nasceu para conhecer. E você nasceu, foi feito para conhecer a Deus, para amar a Deus. E estudar passa por isso. Certo? Então aquela frase que às vezes nós nos dizemos a nós mesmos, né? Alguém já disse, aqui não precisa levantar a mão. Né? Só pensa. É mentira, tá? É mentira. Você nasceu para estudar. O quanto você vai estudar, aí é uma particularidade. O que você vai estudar é outra particularidade. O que nós precisamos em comum estudar é a nossa doutrina, a nossa fé, a verdade. Isso todos nós devemos estudar. Então, tomando alguns princípios e já princípios católicos, né? Concepção filosófica católica. A pedagogia, aquilo que nós estudamos, precisa estar baseado nisso aqui. Em uma concepção filosófica católica. Então, professores, pedagogos, todos nós, vocês que vão estudar qualquer assunto, e sobretudo a pedagogia, precisa ter uma base filosófica católica. Porque a pedagogia, ela está um patamar acima da filosofia, não no sentido de hierarquia que está acima, mas justamente abaixo, porque a filosofia é o pilar, ou seja, é o alicerce. Tudo que vai ser construído da pedagogia está sobre essa base filosófica. Então, o que se ensina na pedagogia, hoje nas faculdades, como eu falei antes, tem uma base filosófica irreal, anticristã. Então eu preciso voltar e construir essa concepção filosófica. Certo?
princípio de uma concepção filosófica católica. Um outro princípio da educação, temor de Deus. O que significa o temor de Deus, né? É ter medo dele? Não nesse sentido. O temor de Deus significa o seguinte: eu creio em Deus. Se eu creio em Deus, a minha educação tem que mudar. Ela tem que ser coerente com essa minha fé. E crer em Deus significa o seguinte: que Deus criou tudo, que Deus é o ser soberano, Ele é o ser por essência, e que todas as coisas que são em Deus. Entenderam? Se tudo aquilo que é em Deus, as coisas que eu estudo são essas coisas que são em Deus. Estão entendendo o raciocínio? Sim ou não? Tá vendo? Sabia que vocês não estavam nas estatísticas, né? Então, essas coisas que eu estudo são essas coisas que são em Deus e que precisam dele para continuar sendo. Logo, tudo aquilo que eu estudo vai chegar necessariamente em quem? Em Deus, no final das contas. Então, quando eu olho para esse princípio aqui, eu chego para uma escola e vejo o currículo dela e falo assim: onde está Deus nesse currículo? Eu preciso fazer esse questionamento. Se eu creio em Deus, Deus deve estar presente em cada aula. Então vai ensinar só Deus. Não, gente. Percebe? É ensinar como última finalidade. É o professor ensinar sabendo que aquilo ali chega até Deus. E que o aluno vai entender aquilo ali e vai falar assim: isso leva a Deus, né? Mesmo você não falando a palavra Deus. Lembra quando eu falei que a pessoa tem que olhar para a realidade e falar assim: Deus existe? Os gregos olharam para a realidade e falaram assim: tem um ser superior. Alguém fez tudo isso aqui. As pessoas naturalmente vão chegar nessa conclusão se elas souberem compreender, se elas fizerem o raciocínio, se elas usarem as suas potências, se elas usarem a sua inteligência, a sua vontade. Certo? Dignidade de filho de Deus. Da mesma forma que eu creio que Deus é o ser soberano, eu creio que eu sou filho dele. E se eu sou filho dele, eu nasci para ele, para ficar com ele. Então eu vou estudar, eu vou ser educado para isso, para estar com Deus, porque eu sou digno dele. E se eu sou digno dele, ele me fez a imagem e semelhança. Ele me deu inteligência e vontade. Inteligência para conhecer a verdade. Vontade para conhecer a bondade, para desejar a bondade, para me esforçar pela bondade. Só que aí veio o estado teológico do homem, né? Não que veio o estado teológico, é a queda que o colocou em um estado teológico de queda, mas de restauração. Restauração em quem? Jesus Cristo. O homem cai. E quando ele cai, fere as suas capacidades, ou seja, o seu intelecto e a sua vontade, que antes buscavam excelentemente a verdade e a bondade, agora tem dificuldade. Agora o intelecto tem dificuldade de alcançar a verdade. Agora a sua vontade tem dificuldade de alcançar a bondade. Então o homem quer, mas ele não dá um passo para aquilo que ele deseja. Percebem? Ele encontra a verdade, mas olha para uma outra coisa, mas eu quero é aquela ali. Pensa numa criança que está almoçando, aí vê a sobremesa. O que ela faz? Eu quero a sobremesa. Come o almoço primeiro, depois você come a sobremesa. Ela coloca dá uma colherada, pronto, comi. E agora eu quero. A nossa vontade é muito parecida com isso. Nós sabemos às vezes que isso é importante. E alguém está me falando que isso é importante. Mas eu olho para o outro e desejo o outro. Então, esse estado teológico fala assim: olha, homem, você está ferido, mas homem, você foi restaurado. Então a educação tem que saber que o homem tem essa ferida, mas ao mesmo tempo ele foi restaurado. Eu falo, você precisa se governar a sua inteligência e a sua vontade. Para quê? Para você viver como um restaurado. Você já não precisa mais viver como um decaído. A educação precisa desse princípio.
Porque o que nós vemos nas escolas, nas educações, é nem passar por isso aqui. O homem é um ser em construção, lembram disso? Então, se eu falo alguma coisa, o homem está errado. Porque o homem está, né? O homem é passageiro, isso é passageiro, está em construção. Então, eu preciso trabalhar o quê? Integralmente o homem. Eu preciso olhar para o temor de Deus, eu preciso olhar para a sua dignidade, eu preciso olhar para a sua condição de decaído, mas de restaurado. Eu preciso olhar para o seu corpo e para a sua alma. Eu preciso olhar para a sua vontade e para o seu intelecto. Eu preciso olhar para a necessidade de virtude, para controlar, para governar a sua vontade, mas da sabedoria para iluminar o seu intelecto. Eu preciso olhar para a questão natural do homem e sobrenatural do homem. O homem é um ser natural e sobrenatural. Aí o que acontece hoje na educação? Eu fico com isso aqui. Eu fico com uma metade. E Jesus Cristo, que é aquele que unifica tudo isso, Jesus Cristo que é aquele que trabalha o homem todo, que Ele é o homem, né? Ele viveu toda essa realidade excelentemente, perfeitamente. A mediocridade da educação hoje é porque só se trabalha uma parte do homem, não se trabalha a integralidade. Nós precisamos trabalhar tudo, a formação integral do homem trabalha tudo. E Jesus está onde? No centro. A Divine Lius Magistri fala o seguinte, que o fim próprio e imediato da educação cristã é cooperar com a graça divina na formação de um verdadeiro e perfeito cristão. E o que é ser cristão? É formar Cristo em quem? Nos batizados. Esse é o fim da educação. Então, puxa, eu queria tanto ter visto isso uns anos atrás para ter colocado meu filho, né, numa condição melhor. Não, nós estamos falando de quem, pessoal? Nós. Quando você estudar, esse é o fim da sua educação. Esse é o fim do seu estudo. A gente não estuda para acumular conhecimento. E muitas vezes, você pode, às vezes, ter passado por isso, ao estudar a doutrina católica, você está lá estudando e de repente você fala assim, puxa, mas não vou nem fazer uma prova, né? Não vou fazer prova. Cadê o ânimo? Falta o ânimo. Não tem edital aberto. Não tem prova, não tem questões, não tem uma banca para você pensar como ela pensa, né? Mas tem isso aqui para fazer. E isso aqui é a beleza que Deus nos fez. Jesus, quando Ele ascende ao céu e se despede dos apóstolos, Ele fala o quê? Ide e ensina. E a igreja está fazendo isso conosco, está ensinando. O que eu tenho que fazer? Aprender. Aprender. Isso que nós devemos fazer. Aprender e continuar ensinando também. Formando Cristo nos outros. Veja, a educação cristã abraça toda a extensão da vida humana. Abraça a parte sensível, espiritual, intelectual, moral, etc. Então, quando nós estudamos, nós temos que ter essa compreensão de que a educação passa por tudo isso. Passa por tudo isso. Então, uma educação que só olha o lado social, uma pedagogia que só olha o lado social do aluno, as questões transformadoras da sociedade, como transformar o mundo. Se você quer transformar o mundo verdadeiramente falando, usar a palavra na sua concepção verdadeira, espiritual, é você ser outro Cristo, porque Cristo realmente renovou todas as coisas. E se eu quero renovar todas as coisas em Cristo, eu preciso formar em Cristo em mim, deixar que Cristo seja formado em mim e formar Cristo nos outros. Então essa pedagogia social, ela é manca, quando não enviesada, né, para coisas irreais e anticristãs. E veja, essa mesma educação eleva, regula e aperfeiçoa
a pessoa, leva Cristo, sunsum corda, sobe o coração até Deus. Sobe o coração até Deus. O pedagogo, você sabe o que significa pedagogo? Os pedagogos sabem o que significa pedagogo? Caminha junto, mas veja, esse caminha junto, falta ainda alguma coisa. Por quê? Caminha junto para onde? Está vendo? O caminha junto é politicamente correto, né? Um politicamente, assim, caminha junto. Ai, mas o caminha junto precisa de um... É como se eu falasse assim, o que você está fazendo? Ah, estou caminhando. Para onde? Não, estou caminhando. A pedagogia é aquela que toma a mão da criança. O pedagogo é aquele que tomava a mão da criança e o conduzia até a escola, às aulas, né? De ginástica, de música, dos gregos, né? O pedagogo é aquele que toma a mão da criança e o conduz para algum lugar. A pedagogia é aquela que toma a criança, toma o aluno, toma o estudante e o leva a algum lugar. O que é a pedagogia católica? O que é a pedagogia? É aquela que pega o homem na sua origem, na sua condição de quem é, estado decaído, mas restaurado, e passa por um caminho de temor de Deus, de dignidade de filho de Deus, de verdade, bondade, beleza, até chegar a quem? Deus. E não é um caminho onde tem curvas que eu nunca vejo o meu norte. É um caminho onde o norte está sempre diante de mim. Mas eu vou aproveitando a paisagem. E essa paisagem deve ser verdadeira, boa e bela. Mas o tempo inteiro eu devo estar vendo Deus. O currículo de uma escola é esse caminho da pedagogia. Onde eu vou olhar, é uma paisagem bela, onde está toda hora eu falo assim, olha, está vendo isso aqui é belo, não é? Deus é mais ainda. Olha, isso aqui é verdadeiro, né? Nossa, como é verdadeiro, mas Deus é mais verdadeiro ainda. Olha como isso é bom, né? Mas Deus é mais bom, né? É melhor ainda, né? Essa é a pedagogia, essa é a educação. Chega a arrepiar quando eu penso, olha, nossa Senhora, meu Deus, porque isso é muito bonito, né? Só eu acho ou não, né? Sim? Só eu acho? Peraí, eu estou confuso. Então, recapitulando, né? Fazendo uma rápida revisão. O temor de Deus, que me liga diretamente à minha dignidade de filho de Deus. Esse temor e essa dignidade me tornam capaz de conhecer e amar a Deus, só que veio o estado teológico do homem, onde a queda, o que ela fez? Ela feriu o intelecto e a vontade, mas aconteceu o quê? A restauração em Jesus Cristo. E agora, por meio da virtude e da sabedoria de Cristo, da pessoa de Cristo, Cristo, Deus e todo homem, vai abraçar toda a humanidade, vai abraçar o homem inteiro e vai restaurar o homem inteiro. Então o homem todo vive essa realidade aqui. O homem todo. Então, repetindo, a finalidade da educação é conduzir o homem inteiro ao seu destino final, que é Deus. Essa é a finalidade da educação. Tiraram a foto? Já caminhando para finalizar, um outro princípio é esse aqui, mestre e discípulo. A relação de conhecimento e de amor. O mestre e o discípulo, quem é mestre aqui? Uai, cadê os professores? Professores? Mestre, vamos lá. Parênteses. Mestre não é aquele que tem mestrado. Pode até ser no linguajar comum, né? No linguajar comum. Mestre é quem? É aquele que ensina. É aquele que transmite a si mesmo. O que Jesus fez? Ele ensinou e transmitiu quem? Ele mesmo. A Eucaristia é um sinal de mestria de Deus. Ele está se dando. E quando Ele se dá, Ele está ensinando.
Porque nós vamos ver em alguns outros momentos o que é estudar, o que é o estudo. E só para adiantar um pouquinho, o estudo é me tornar aquilo que eu estudo. É aplicar o meu espírito àquilo que eu estudo. Então, se eu estudo Jesus Cristo é para ser quem? Outro Cristo. Percebem? Então, o mestre é aquele que bebeu da fonte e vai fazer o quê? Transmitir ao seu aluno. Então, essa relação de mestre e discípulo, ela é uma relação de conhecimento e amor, onde um se entrega, o outro recebe, mas o outro recebe fazendo o quê também? Se dando, porque é uma relação de amor, onde o dar-se é mútuo. Percebem? Eu me dou e me transmito quem eu sou. Por isso o professor, ele tem que ser outro Cristo. Porque se ele quer transmitir Cristo, ele precisa buscar ser outro Cristo para transmitir ele mesmo para o aluno, para o seu discípulo. Estão percebendo? E o aluno precisa ser formado para enxergar tanto no texto como na pessoa a imagem de Cristo. É bonito, né? Todos aqui são mestres. Todos são potenciais mestres. E nós precisamos aplicar, atualizar essa mestria em nós. E por último, uma educação clássica. Aí fala assim, nossa, Tadeu, mas educação clássica, isso é coisa da Idade Média, né? Qual a falsa premissa que nós vimos agora há pouco? Né? Então, a Idade Média, qual que é o problema? Mas não foi a Idade das Trevas? Não, não foi. Estuda lá para você ver. Mas estudem com quem está falando a verdade. Então, essa educação clássica passa por alguns pontos. Não esgotei os pontos aqui, porque é uma outra formação. Mas passa pelas artes liberais, do trivium e do quadrivium. O trivium é a via de 3 faixas, né? Uma via de 3 faixas. Onde você tem a gramática, a lógica e a retórica. Prestem bastante atenção. Gramática, lógica e retórica. É justamente o que está faltando na educação. Lembra daquelas pesquisas? Quais são os pontos mais basilares que estão faltando nas pessoas? Leitura. Leitura liga com qual do trivium? Gramática, tá. Matemática liga com qual? Lógica. E a retórica seria pegar a gramática em termos mais fáceis e mais grossos agora. Você pega a gramática e a lógica e se expressa. Certo? Se expressa bem para transmitir a verdade e para que a verdade seja alcançada pelas pessoas. Para que você consiga persuadir a pessoa no bom sentido, tá? No sentido verdadeiro da persuasão. Certo? E o quadrivium trata das partes materiais. Veja, o trivium, gramática, lógica e retórica, vai tratar do espírito, das coisas intelectuais. O quadrivium, que passa pelas matemáticas, que passa pela geometria, pela aritmética, pela música, pela astronomia, vai passar pelo contexto material. Veja, espírito e matéria, está vendo? Pegando as duas coisas, pegando tudo, pegando toda a realidade, espiritual e material. Certo? Passa pelo cultivo dos clássicos. O que é cultivar os clássicos? É cultivar princípios perenes. Os clássicos, pessoal, os livros clássicos não são livros somente antigos, e por ser antigos eles são clássicos. Eles são clássicos, primeiro, porque tratam de valores humanos, valores que perpassam gerações. Livros que têm mais de 2000 anos, que estão até hoje em nosso meio, que têm valores ali, que formavam, por exemplo, a Ilíada e a Odisseia, alguém já leu? Formavam um homem grego. E hoje as pessoas nem conhecem os livros. Então, esses livros contêm virtudes, contêm experiências humanas enriquecedoras. Então, se trabalha os clássicos, o cultivo de princípios perenes, princípios que não passam.
a reconstituição do imaginário. Lembra daquela reconstituição que eu falei, que nós precisamos fazer do imaginário? Passa pela educação clássica, de reconstruir a nossa linguagem. É como se falasse assim, olha, me deram um dicionário errado, e agora eu tenho que corrigir meu dicionário, certo? E uma imersão na verdade, na bondade e na beleza. É uma verdadeira imersão na bondade, na verdade e na beleza. É ver a arte, é ver a música, é ver os bons livros, os bons contos, as fábulas, os bons textos, as virtudes, a sabedoria. É fazer um mergulho nisso. É viver rodeado disso. Lembra quando eu falei do caminho até Deus, que é uma paisagem linda, que me aponta para o céu, que me aponta para o próprio Deus? É isso aqui, é esse caminho, certo?